quero agradecer à igreja e aos irmãos pela oportunidade de estar aqui desde ontem, mais uma vez ao reverendo Knight, à sua família por nos hospedar, ao conselho da igreja pelo convite. Eu e minha esposa temos sido agraciados, nesses momentos aqui com os irmãos, e temos também aprendido com os irmãos, através da vida, do trabalho da igreja, do que Deus tem feito na vida desta igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 15, texto que servirá de base para a meditação na palavra de Deus nesta noite. Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 ao versículo 15, que tem por título Jacó erige um altar em Betel. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, encontramos-nos na Tua presença nesta noite, para Te buscar, para louvar o Teu nome, para Te engrandecer, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz, para sermos o Teu povo. E o Senhor nos abençoou, nos fortaleceu, nos santificou. E o Senhor cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias. O Senhor promoveu a reforma há 500 anos atrás, mas continua promovendo reforma nas famílias, nos lares, nas vidas. E nós buscamos a Tua presença, porque desejamos que o Senhor continue reformando os nossos lares, os cônjuges, os filhos, os pais, para que toda a família esteja unida na Tua presença, Te buscando, Te adorando, tendo prazer na comunhão com o Senhor. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, e recebe a nossa gratidão
pelo teu grande poder gracioso que está disponível para nos abençoar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na igreja nós temos muitas bênçãos, nós somos agraciados com a salvação, vemos famílias inteiras se converterem, mas vemos também muitas lutas, muitos problemas, enfrentamos algumas tristezas. Às vezes pensamos, tudo vai bem na família, na igreja, mas nem sempre. A família de Jacó, podemos dizer que foi uma família campeã de encrenca, de problemas, de ódio, de ciúmes, de rivalidades, e nós vemos toda a sorte de problemas nesta família. Quando nós olhamos para a igreja e vemos alguma família complicada, pode lembrar, a família de Jacó era muito mais complicada, amados irmãos. Mas é a família que recebeu promessa de bênção, promessa de Deus. Família que foi transformada, moldada pelo poder e pela graça de Deus, amados irmãos. Deus chamou Abraão e disse: de ti farei uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta promessa passou para Isaque, passou para Jacó e passou para toda a sua descendência. Quando Rebeca, ela chamou Jacó para enganar Isaque, para que Jacó recebesse a bênção, e não Esaú, Esaú ficou com muita raiva. E ele disse: assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão Jacó. E a Rebeca ouviu isso e deu um jeitinho de mandar o Jacó para 800 quilômetros de distância, lá para a casa de Labão. Saiu Jacó de Berseba, da casa de seu pai, e em caminho para Padã Arã, parou em Betel. Chegando ali em Betel, tomou uma pedra por travesseiro, teve um sonho, teve aquela visão da escada que os anjos subiam e desciam. E ali o Senhor falou com Jacó e prometeu abençoá-lo. E ele disse: se o Senhor me abençoar, me der pão para comer, me der veste para vestir, o Senhor será o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, agora ele faz um compromisso: o Senhor será o meu Deus. E Jacó então vai lá para Padã Arã e Deus o abençoa. E chega lá, o seu sogro tenta enganá-lo de diversas maneiras, várias vezes, mas a mão de Deus está com Jacó de tal maneira que ele sai dali 20 anos depois, muito rico, muito enriquecido, a ponto de seus cunhados e próprio Labão ficarem com inveja de Jacó. Jacó então retorna, depois de 20 anos, rumo a Betel. E quando ele chega em Siquém, por ali ele para a apenas 20 quilômetros de Betel. Ele passa o val de Jaboque, ele encontra o Senhor, luta com o anjo, então ele recebe ali um novo nome. O seu nome não é mais Jacó, que significa enganador, mas o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. E neste encontro, Deus está preparando Jacó para se encontrar com o seu irmão Esaú. E ali ele chega em Siquém, compra uma terra, erige um altar ao Senhor e fica por 10 anos em Siquém, a apenas 30 quilômetros de Betel, onde teve a visão do Senhor. E se distrai, estando perto dos ferezeus e dos cananeus, um povo idólatra. E ali vários problemas começam a acontecer na sua família. Lembre-se, irmãos, família de Deus. Jacó tinha 2 esposas, tinha vários filhos, tinha filhos de 2 empregadas e bastante problemas entre os filhos. E lá em Siquém, a filha de Diná, ela fica enamorada de o filho de Hamor, que chamava Siquém. Siquém viola Diná, mas pede para seu pai consegui-la em casamento, e quando vai procurar Jacó, Jacó conta os filhos que ficam irados
contra Siquém e sua família e exigem que todos os homens sejam circuncidados naquela cidade. E os homens cumprem aquele acordo. Porém, Simeão e Levi, filhos de Jacó, no terceiro dia, matam todos os homens da cidade. E Jacó fica com um grande medo. Ele fala para os seus filhos: o que será de nós? Os ferezeus e os cananeus podem se unir e destruir a nossa família. E Jacó fica apavorado diante daquela situação. Amados irmãos, a palavra de Deus não diz que Jacó fez uma oração a Deus. Mas Deus é sensível às nossas necessidades. Deus vê a aflição de Jacó e Deus fala com Jacó. O capítulo 34 de Gênesis conta essa tragédia na família de Jacó. Nenhuma vez o nome de Deus aparece em Gênesis 34. Uma família vivendo indiferente da presença de Deus. O capítulo 35, o texto que nós lemos 10 vezes, aparece o nome de Deus. E podemos ver um contraste entre o capítulo 34 de Gênesis e o capítulo 35 de Gênesis. Uma família distante de Deus, enfrentando tragédia na família, perigo, risco de destruição. Encontramos a presença de Deus em Gênesis 35 e vemos a bênção de Deus, e vemos a graça de Deus, e vemos o poder de Deus. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, amados irmãos, várias vezes nós encontramos situações de avivamento no povo de Deus, precedido de crises e de tragédias. E aqui está uma família em crise, uma família em perigo, uma família em perigo por causa dos seus próprios pecados, e uma família que traz a promessa da bênção de Deus. E muitas vezes na igreja, família da igreja, família de Deus, passa por crises. Por crises, às vezes, por ataques do inimigo, por vezes por culpa dos seus próprios pecados. Mas é família de Deus, é família que tem a promessa de Deus, é família que tem a herança do Senhor, é família que tem a promessa da bênção e da presença do Senhor para as suas vidas. E nós precisamos aprender que Deus quer abençoar a família e pode transformar a vida da família mais complicada que existe. Reverendo Adão Carlos do Nascimento tem um livro chamado Oficina de Casamento. E ele diz: olha, não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. E não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado, que não possa ser consertado. E nesta noite nós queremos pensar sobre o avivamento na família. Avivamento na família de Deus. Família de Deus precisa obedecer à voz do Senhor, à palavra de Deus. Quando a família de Jacó passou por esta crise, o Senhor vendo, e o Senhor é um Deus presente, abençoador, deu uma ordem para Jacó, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Jacó passou em Betel, recebeu a promessa de Deus, ficou 20 anos na casa de Labão, foi grandemente abençoado pelo Senhor. Foi tão grandemente abençoado, nós não sabemos quantos animais que ele tinha, mas sabemos que ele deu 550 animais de presente para seu irmão Esaú. Quem pode dar tanto presente assim não é pobre, amados irmãos, né? Tem muitos bens, sabemos disso. E ele sabia que foi a mão de Deus que o abençoou, que deu sabedoria, inteligência, força, capacidade, dedicação, para que ele pudesse ser próspero e ser abençoado desta maneira. E quando se viu nessa situação, o Senhor disse: vá para Betel. Foi 800 quilômetros para lá, voltou 700, ficou a 30 quilômetros só de Betel. Significa a casa de Deus. O lugar onde Deus estava, ele não sabia. Ele disse: esse lugar é temível, porque o Senhor está neste lugar.
onde ele foi tão abençoado. E quando Deus fala assim, vá para Betel, sabe o que houve no seu coração? Uma consciência profunda do seu pecado e dos pecados na sua casa, na sua família. Quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o Senhor disse para Jacó, vá para Betel, sabe o que ele fez? Culto doméstico. Chamou os filhos, reuniu a família e disse, olha, nós não podemos ir nessa condição até Betel, a casa de Deus. Santificai-vos, lavai-vos, mudai as vossas vestes, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Jacó sabia que os seus filhos tinham deuses estranhos, que Raquel roubou os ídolos do lar de Labão. Sabe por que ela roubou os ídolos do lar? Não porque eles tivessem algum poder, não porque ela achava bonito ou amava aqueles ídolos, porque o filho que tinha os ídolos tinha a herança, era considerado o primogênito. Então, por ganância e por ambição, ela roubou os ídolos do lar. E Jacó sabia que aquilo era pecado, que aquilo estava errado. Não é assim que Deus nos abençoa. Então, ele promove um avivamento, uma santificação na sua família. E sabe o que aconteceu, amados irmãos? Qual foi o resultado dele convocar a família para buscar o Senhor, para se purificar? Lembrando que esses filhos não eram flor que se cheiram. 2 cometeram homicídio na cidade. E quando ele chama, os filhos obedecem, além do que ele pede. Eles lançam fora os deuses estranhos, eles pegam adereços que se identificavam com a idolatria e lançam tudo fora. Mudam as suas vestes e eles obedecem à ordem de seu pai. Quando Jacó é chamado para ir para Betel, um avivamento, uma santificação acontece na família. Isso nos traz, amados irmãos, uma aplicação muito grande. Nós, pais, precisamos exercer liderança na nossa família, em nossos filhos. Vivemos em uma época em que muitos filhos não respeitam mais os pais, em que muitos filhos não obedecem aos pais. E ficamos a pensar, será que eles vão nos atender? Será que eles vão nos obedecer? E nós precisamos exercer a autoridade amorosa junto a eles, orientá-los, porque eles sabem que quando os pais dão mandamentos de acordo com a palavra de Deus é para o bem. E eles, o Espírito Santo trabalha em seus corações para imprimir o temor de Deus em suas vidas, em suas almas. Uma família abençoada, amados irmãos, precisa obedecer à voz de Deus, precisa imprimir a santidade e o temor do Senhor dentro do seu lar. Em segundo lugar, amados irmãos, uma família abençoada, marcada pela presença de Deus, precisa colocar o lar no altar do Senhor. Quando Jacó chamou a sua família e santificou, buscou a presença de Deus, um grande milagre aconteceu. Muitas vezes, amados irmãos, nós vemos o perigo, o risco, vemos a tragédia em uma família e sabemos que por causa de alguns crimes merece ser condenado, merece ser destruído. Mas o que aconteceu com esta família que desobedeceu a Deus, que cometeu crimes hediondos? Diz o texto sagrado que o terror do Senhor veio sobre as cidades circunvizinhas e nenhuma delas trouxe o mal sobre a família de Jacó. Quando nós buscamos ao Senhor, diante dos maiores perigos deste mundo, o Senhor está conosco. É um Deus que prometeu abençoar o seu povo. É um Deus que é fiel à sua palavra. É o Deus que cumpre a sua vontade para o bem daqueles a quem Ele ama. Nós precisamos obedecer a sua voz e nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E diz o texto sagrado, a partir do verso 6,
que Jacó chegou a Betel, a Canaã, e ali ele edificou um altar, e ao lugar ele chama agora de El Betel, o Deus de Betel. Betel, que significa casa de Deus. Deus está presente neste lugar para trazer a bênção, para trazer reforma, para trazer avivamento, para trazer santidade à sua presença. E diz o versículo 7, e edificou um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. E ali ele se lembrou de que o Senhor o havia abençoado. E ali houve mais um momento de crise. E diz o versículo 8, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon-Bacute. Alon-Bacute significa carvalho de lamentação. Isso significa que quando morreu Débora, que era uma escrava, que era uma serviçal da casa de Jacó, que ajudou a criar os filhos, todos prantearam, todos choraram. Houve um grande lamento, a ponto de mudarem o nome do lugar. Quando Abraão foi enterrado, quando Isaac foi enterrado, quando Jacó foi enterrado, não se mudou o nome do lugar. Mas quando Débora, que era uma serviçal, foi sepultada, houve um grande lamento, porque era uma serviçal que era considerada da família, que era agregada da família. Na casa do povo de Deus, amados irmãos, todos são abençoados. A família, aqueles que servem, aqueles que trabalham, aqueles que fazem serviço nas nossas casas, precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de orar por eles. Nós precisamos pedir a bênção de Deus sobre eles. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. A minha avó era uma mulher de muita oração. A minha avó todos os dias lia o nosso cenáculo e lia o cada dia. Às vezes meus tios levavam um gerente de banco lá pela cozinha, ela ficava brava, tinha que entrar pela porta da frente. Mas em zona rural é comum chegar pela cozinha. Mas quando passava alguém lá, ela pegava a Bíblia, pegava o inário, orava e cantava. Quando era um empregado da fazenda, ela, para aí! E ela lia a Bíblia, ela orava e cantava, não importava quem passava. Ouvia a palavra de Deus, ouvia uma oração para ser abençoada. A nossa casa precisa ser Betel, casa de Deus, de modo que aqueles que passam pela nossa casa, não importa quem seja, sejam abençoados. Ouçam a voz do Senhor, ouçam a palavra de Deus, sejam abençoados por estar em comunhão com o povo de Deus, amados irmãos. Nosso lar deve ser Betel, casa de Deus. No Novo Testamento, nós lemos que um centurião, equivalente a um major de exército, um homem de alta posição no exército romano, procurou a Jesus e disse, Senhor, o meu servo está doente. E Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa para curá-lo. Mas o centurião romano sabia que os judeus consideravam os gentios impuros, imundos. Ele falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu mando, dou ordem, e os meus servos vão, e eles vêm. Mande, Senhor, com uma palavra, e o meu servo será curado. Um centurião se humilhou diante de Jesus, para que o seu servo, o seu escravo, fosse curado. E Jesus se admirou da sua fé. O povo de Deus deve ter um lar onde todos são abençoados, amados irmãos. Nós precisamos fazer do nosso lar El Betel, lugar da presença e da habitação de Deus, e orar pelos nossos filhos, e orar pelos nossos parentes, e orar pelos nossos vizinhos, e orar por aqueles que passam ao nosso redor. Mas, amados irmãos, a família de Deus precisa confiar no Deus que nos abençoa. Quando Jacó erigiu o altar, diz a palavra de Deus que o Senhor apareceu a Jacó e o abençoou. E novamente disse, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou
Israel. Quando Jacó passou pelo val de Jaboque para ir encontrar-se com Esaú, o Senhor disse: o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. E Deus estava encorajando Jacó a encontrar-se com o seu irmão. Quando Jacó saiu de Siquém, indo para Betel, o Senhor apareceu a Jacó novamente e disse: o seu nome será Israel, para encorajá-lo diante das lutas, diante das dificuldades, diante das aflições, diante do risco de vida que a sua família estava passando. Alguém que conhecia Jacó pelo nome de Jacó poderia dizer assim: vamos atacar esta família, porque atacar uma família que tem como líder um enganador é muito fácil de vencer. Mas quando Deus fala: o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Lutar com aquele que foi abençoado e prevaleceu diante de Deus é uma temeridade. Jacó lutou com Deus e foi vitorioso, não numa batalha de guerra, mas numa batalha espiritual. Ele lutou e prevaleceu. Quem foi derrotado? Quando Jacó lutou com Deus. Deus não foi derrotado. Satanás é derrotado. Quando nós lutamos com Deus em oração. Quando nós buscamos a bênção de Deus. E Jacó lutou com Deus e disse: não vou te deixar enquanto não me abençoares. E nós precisamos ser perseverantes em nossa oração, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa igreja, por aquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos o bem, para que sejam também abençoados, amados irmãos. E diz o texto sagrado que o Senhor apareceu a Jacó e prometeu a ele de novo, renovou a sua promessa, dizendo: verso 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão e Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus prometeu uma grande prosperidade e uma grande descendência a Jacó. Que bênção! Receber filhos, receber descendência e receber bens materiais. Há muitas pessoas que têm muitos bens materiais, mas não têm filhos para herdar. Há muitas pessoas que têm muitos filhos, mas não têm bens para deixar, né? Mas Jacó tinha bens materiais e filhos para herdar esta bênção. Nós temos uma bênção muito maior, a bênção espiritual da salvação. É muito bom poder termos bens materiais para deixar para os nossos filhos, mas é muito melhor termos bens espirituais para deixar de herança para os nossos filhos. O apóstolo João, escrevendo à igreja de Éfeso e escrevendo a alguns irmãos, ele disse: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade, andam na presença de Deus. No sábado da semana passada, nós fomos em um culto, em uma congregação de bodas de vinho, 70 anos de casamento do irmão Alair e da irmã Ineida. Tiveram 15 filhos, 85 netos, 81 bisnetos, 5 tataranetos. E a congregação Monte das Oliveiras, que cabe umas 200 pessoas na zona rural, no meio do cafezal, lá no Luisburgo, né? São todos descendentes do seu Alair e da dona Ineida. Tem um coral que são os filhos e netos, né? Tem o PH, tem o Mocidade, tem SAF, agora tem o CP, tem um grupo de louvor que também são filhos e netos. Tem um conjunto de flautas que são as bisnetas que tocam. E nós fomos naquele culto e foi uma festa bonita e maravilhosa, e a dona Ineida deu o seu testemunho. E ela, que teve 15 filhos, disse: um filho morreu nos meus braços. Falou assim: o seu Alair foi até o médico na cidade
E quando ele estava vindo com o remédio, ele disse, com a fórmula, ele parou no monte, ajoelhou e orou e disse, Senhor, faça a tua vontade. E o filho morreu nos braços da irmã Ineida. Passados alguns anos, ela estava grávida e havia dificuldade para nascer a filha. 3 dias e não nascia. E ela falou assim, Alair, lê um salmo e ora por mim, senão morre eu e a criança. E o seu Alair leu o Salmo 23. E orou com lágrimas que derramou sobre o rosto da irmã Ineida. E quando disse amém, ela falou assim, a filha nasceu de bruço e sobreviveu. E lá está uma família abençoada, que anda na presença de Deus. Né? Um povo que teme ao Senhor, que ama ao Senhor. Amados irmãos, que Deus abençoe as nossas famílias. Que Ele nos fortaleça. Que diante das lutas, das adversidades, possamos ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, santificar a nossa família. Que possamos colocar a nosso lar no altar do Senhor, orando pela nossa família, orando por aqueles que trabalham ao nosso redor, orando por aqueles que moram ao nosso redor, orando pelas pessoas que desejamos que creiam em Jesus Cristo e que possamos confiar na graça e na presença de Deus. Diz o texto sagrado que Jacó erigiu uma coluna e ofereceu uma libação. E diz no verso 13, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Jacó viu o Senhor, e o Senhor se elevou, subiu. Então Jacó viu a Deus em forma humana, assim como os discípulos viram Jesus subindo até o céu. Contemplou de uma maneira maravilhosa a presença de Deus em seu lar, em sua vida. Do Deus que abençoa, do Deus que transforma, do Deus que molda vidas e corações. Que Deus abençoe os lares desta igreja. Amém.